Eu quero que vocês recebam com muito carinho o nosso palestrante da noite, Richard Eiras. Uma salva de palmas para receber ele aqui, turma. Show de bola, companheiro. Obrigado. Obrigado mesmo. Ah, você não. Só a mulherada que eu vou ajudar, porque o salto dá uma complicada ali, você sabe. Turma, Richard Eiras, eu conheci inclusive... Cadê a Simone da Levon? Ergue a mão. Ah, a Simone lá. Eu conheci inclusive porque eu estava lá, minha filha faz inglês lá, na Levon Idiomas. E aí, eu batendo um papo com o Eduardo falou assim, Léo, você tem que conhecer um cara. Eu falei assim, eu tenho que conhecer um cara, ponto. Essa frase para mim já basta. Entendeu? Não precisava nem saber quem é. Valeu a pena? Valeu a pena demais. Aí conheci esse homem aqui e a história é o seguinte, ó, viramos parceiros, com certeza, no que precisar, pode contar comigo. Bom demais poder contar com você aqui nessa noite. Ele me mandou um PDF, o currículo do homem. Eu nem fiz essa apresentação hoje, porque é comprida. Eu ia pular alguma coisa, ele é exigente, eu ia levar um puxão de orelha depois. Então, eu nem fiz a apresentação. Mas vocês vão conhecer agora aqui. Aproveitem bastante dessa palestra aqui sobre gestão do tempo, que o homem é brabo. Top 20 no LinkedIn a nível nacional, faz palestras no Brasil inteiro e está presenteando a gente essa noite com esse tema sensacional. Mais uma vez, muito obrigado. Lembra eu, Laerte, de fazer uma foto com ele no final aqui? Ah, agora? O Laerte mandou, nós já faz aqui agora assim. Ó, esse aqui é contigo. Você vai usar esse aí? Vai. Deus abençoe, vamos lá. Sério, Laerte, dessa distância? Rapaz, que é isso? Colocou menos 12 quilos. Você é doido, exatamente, dá um jeito aí. Bora lá? Boa noite, pessoal. Parte do que o Léo falou aqui não é muito verdade, não, tá? Mas a outra parte eu vou me esforçar aqui. Primeiro de tudo, muito obrigado por vocês disponibilizarem o tempo de vida de vocês, de saírem da casa de vocês em plena terça-feira e virem aqui para aprender um pouco. Tá? Como o Léo falou, Assis é uma cidade que ainda tem muito a aprender em relação à mentalidade. E eu parabenizo cada um de vocês que deixou o seu lar, deixou sua casa, deixou seus afazeres, filhos, esposa, o gato, o cachorro, enfim, para estar aqui hoje para aprender um pouquinho. No final, quando acabar a palestra aqui, acabar o evento, eu vou ficar por aqui, então se quiserem perguntar alguma coisa depois, podem perguntar totalmente à vontade. Mas antes de mais nada, eu quero... Talvez o Léo falou para algum de vocês que a palestra talvez fosse motivacional. Então eu já quero surpreender vocês que não vai ter muita motivação. Então antes da gente começar a palestra de hoje, eu queria saber de vocês, sinceramente, se eu posso provocar vocês positivamente para que vocês possam aprender. Vocês concordam com isso, sim ou não? Sim ou não? Sim. É isso aí, então vamos lá. Primeiro que eu quero perguntar para vocês, e eu já perguntei se vocês me deixam provocar vocês já disseram que sim. Então, a palestra ela vai trazer um pouco de reflexão sobre o tempo, que é o maior bem que a gente tem. Né? A gente fala muito sobre gestão do tempo, a gente fala muito sobre como controlar o tempo, mas a gente não tem esse poder de controlar o tempo. O que eu quero trazer para vocês? Mas eu quero que vocês completem uma frase para mim assim. Gestão do tempo, né? Quando a gente fala, tem uma frase que a gente conhece muito, que é assim, tempo é... Opa, alguém falou aí, hein? Ó, tempo é... Isso. Tempo, vocês acham que tempo é dinheiro? Vocês acham que se vocês tivessem um problema de saúde, todo o dinheiro do mundo resolveria esse problema? E por que a gente insiste em falar que tempo é dinheiro? Vocês sabem por que isso ou não? Porque vocês ouviram repetidas vezes, desde quando vocês eram criancinha, na escola, você ouviu o pai e a mãe chegar e falar assim, você não faz eu perder tempo, porque eu preciso ganhar dinheiro. Então, a gente foi educado, a gente foi instalado aí um aplicativo na nossa mente, para que a gente fosse configurado a achar que tempo é dinheiro, mas tempo não é dinheiro, tempo é vida. E eu quero que vocês entendam que cada tempo que vocês investem, seja aqui nessa palestra, seja conversando com alguém, seja palestrando, seja treinando, seja praticando um esporte, seja na academia, todo esse tempo, ele tem que ser um tempo de qualidade. Nós estamos perdendo o tempo de qualidade. As pessoas estão inundadas de pensamentos, né? Até ali fora, agora há pouco eu falei, às vezes na cabeça da gente tem 169 abas abertas. Como que você quer fazer gestão da sua vida, gestão do tempo, né, que não existe, eu vou mostrar para vocês que não existe esse negócio de gestão do tempo. Como que você quer fazer gestão se a sua cabeça está pensando em inúmeras coisas? Você está aqui agora assistindo uma palestra falando disso e pensando no que está acontecendo lá em casa.
Você está pensando no que vai acontecer no final do mês. Você está pensando no que vai acontecer no final do ano. Tem gente que já está pensando na eleição do ano que vem. Você tem poder de gerir tudo isso? Não tem, gente. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, vocês já entenderam que tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Quem é o Richard, né? Alguém aqui me conhece já ou não? Sabe? Quem me conhece aqui, ergue a mão. Que bom, né? Lotado de gente aqui que me conhece. Isso é ótimo. Na verdade, eu sou uma pessoa nascida e criada aqui em Assis. E até uma das coisas que pouca gente sabe é que hoje uma das pessoas mais bem ranqueadas, vamos falar assim, dentro do mundo do RH, ela é daqui de Assis, e pouca gente sabe. Hoje saiu uma lista dos 100 maiores influenciadores de RH do Brasil. Vocês sabiam disso? O Brasil tem 230 milhões de pessoas, mais ou menos quase 2 milhões de pessoas só na área de gestão, liderança e recursos humanos. É muita gente. E fizeram uma lista com 100 pessoas. E uma das pessoas que está lá nessa lista é um cara que é um caipira daqui de Assis, que sou eu. Por que eu estou falando isso? Para falar assim, nossa, esse cara vai vender um curso no final, né? Vai pegar o código. Não, não vai ter nada disso, gente. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo aqui de Assis tem a possibilidade de conquistar algo além de Assis. Não importa se você tem uma imobiliária, uma oficina, uma loja de roupa, um salão de beleza, não importa. O mundo é enorme. Existe cliente para todo mundo, existe oportunidade para todo mundo. E por isso que eu resolvi escolher falar sobre gestão do tempo. Por quê? Porque se você não sabe fazer a gestão do seu tempo, onde investir o seu tempo, o que vai acontecer? Você vai investir parte do seu tempo de vida, fazendo coisas que não faz sentido. Quem aqui já se sentiu no final do dia, quando acabou o dia, já se sentiu assim? Parece que eu não fui produtivo hoje. Quem já se sentiu assim? De verdade, vai. Isso acontece, e acontece bastante, gente. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho quem que é esse cara, então. Aquele barrigudo lá, né? Sou eu, Richard, filho único. Alguns devem falar assim, filho único, herdeiro, né? Só se for de dívida. Aquele é meu pai, a minha mãe, essa aqui é minha esposa, com a qual estou há 30 anos com ela, tá? Bastante tempo, né, gente? Meus 2 filhos, Arthur e Nicolas, e a minha cachorra. Isso aqui é quem eu sou. Por que eu falo quem eu sou? Não percam a essência de vocês. Por onde eu vou, Brasil afora, por onde eu vou, espalhando mensagens sobre gestão, sobre liderança, sobre recursos humanos, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou de Assis. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Porta, porteiro, portão, não tenho. Inclusive, já perdi oportunidades que falaram que eu tinha que falar diferente, porque eu falava muito caipirês. Já ouviu isso? Aqui você vai ter que falar um português mais Cíntia Chagas, né? Então, eu falei, não, então não é comigo. Né? Então, não é comigo, né? Muito bonito. Então, esse aqui sou quem eu sou. Hoje, trabalhei pelo menos uns 25 anos dentro do mundo corporativo. Há 4 anos, resolvi sair do mundo corporativo e empreender. Quem empreende aqui sabe que é todo dia matar um leão, fora as antas que a gente tem que ficar desviando. Né? Então, é bastante difícil, muito difícil. Mas tem sido desafiador, mas tem sido gratificante. Por que gratificante? Porque é o que eu gosto de fazer. Então, seja lá o que você faz, seja lá o que você empreende hoje, se você gosta de fazer, continue. Persista. Né? Não escute principalmente as críticas daquelas pessoas que não construíram nada. Eu costumo falar que aqui em Assis, principalmente, a gente recebe muita crítica de gente que não faz nada. Se você sentar numa mesa que tem um bilionário, e eu já tive em eventos com Flávio Augusto, para vocês terem uma noção, esse cara se abaixa na mesa e vai lá e te dá um conselho, como se fosse seu amigo de anos, um cara que é bilionário. Então, ouça a sua voz do seu coração, ouça a sua intenção, tenha propósito e não desista. Tá? Eu não vou ficar falando muito sobre o meu currículo aqui, que o objetivo aqui é falar sobre gestão do tempo com vocês. Tá bom? Todo mundo está com papel, aí eu estou vendo, então vou pedir 2 coisas para vocês. Uma delas é que vocês anotem, e a segunda delas é que vocês tenham um foco. Eu sei que muitos de vocês estão com celular, se estiver tomando nota pelo celular, fiquem à vontade. Mas um dos objetivos hoje de distração, e eu vou falar mais disso para frente, é o celular. Tomem cuidado que existe uma coisa chamada nomofobia. Alguém sabe o que é isso? Nomofobia é uma doença
que as pessoas estão desenvolvendo, inclusive já existem clínicas em alguns países, porque quando você tira um equipamento eletrônico, digital, no caso o celular, a pessoa entra no estado de crise. Ou seja, assim como um dependente químico, existe a dependência digital, e o nome disso é nomofobia. Tomem cuidado, porque hoje o celular, que é um aparelho que, em tese, foi feito para nos auxiliar, ele está tirando parte do nosso tempo de qualidade, eu vou falar disso também, nas relações com as pessoas. Então, usem o celular de forma produtiva, seja aqui nessa palestra, seja em qualquer lugar. O celular ele precisa ser o seu servo, e não o contrário. Ele precisa te servir, não você servir a ele. Então, tomem cuidado bastante com isso. Então, fiquem focados aqui comigo, que vai dar tudo certo. Agora, eu quero que vocês me respondam o seguinte: é possível, gente, fazer gestão do tempo? Quem acha que é possível fazer gestão do tempo? Ergue a mão aí para mim. Pode erguer sem medo, não tem certo nem errado, não. Vocês vão entender que não é possível fazer gestão do tempo. Mas eu vou explicar. É isso aí. A gente consegue fazer gestão no tempo. E qual tempo que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer a gestão do passado? Fez uma cagada lá no passado, você consegue ir lá e arrumar? Você consegue fazer algo amanhã ou daqui 5 minutos? Não. O único momento que você consegue fazer gestão no tempo é no agora. É no presente. Então, seja numa palestra, seja quando você se senta à mesa para almoçar, jantar, tomar um café da manhã com a sua esposa, com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus filhos, seja lá com quem for, aquele momento de tempo tem que ser um tempo de qualidade. Só que não está sendo. Quantos de vocês, não preciso erguer a mão, tá? Mas quantos de vocês, e eu falo por mim, no momento de um café da manhã, onde está ali com o parceiro, com a parceira, com os filhos, está comendo e está com o celular junto. Você acha que o seu tempo de experiência naquele momento vai ser legal? Você vai viajar numas férias, leva o notebook ou leva o celular, e o seu maior parceiro de diversão nas férias é o notebook e seu celular. O seu tempo está passando, o seu tempo cronológico, mas o seu tempo de experiência, que é uma coisa que eu vou falar para vocês, vocês estão perdendo. E esse tempo ele não volta, gente. No começo do evento aqui, o Léo falou, o tempo voa. Na verdade, o tempo só segue a velocidade dele. Ele nem voa, ele só segue o ritmo. E a gente que vai perdendo esse tempo por não saber fazer priorização. Agora eu quero que vocês peguem um papelzinho que deram aí para vocês. Aí todo mundo tem papel e caneta aí, né? Quero que você responda e anote para você lembrar depois, por que você veio aqui nesse evento hoje? Por que você saiu de casa para vir para cá hoje? Qual que é a tua intenção? Qual que é o teu propósito? Ah, eu vou lá porque falaram que tem comes e bebes. Não, vou lá, quem sabe eu vou achar meu par perfeito. Pode ser também. Não, soube que tem um pessoal lá vendendo casa, vendendo carro, vendendo de tudo lá. É lá que eu tenho que estar. Mas por que você veio para cá hoje? Outra coisa, por quem você veio aqui? Por você? Porque às vezes você está aqui hoje, você está pensando assim, eu vou lá num evento, mas é por mim, eu quero aprender. Mas você não parou para pensar que se você aprender e fechar um negócio aqui hoje, e esse negócio render, você vai impactar a vida de outras pessoas, inclusive dentro da sua casa. E o que você quer sair daqui quando você for embora? Responde essas 3 perguntinhas aí. E por que eu estou pedindo para vocês responderem isso? Porque a maioria das coisas que nós fazemos de forma consciente, olha que loucura, a maioria das coisas que nós fazemos de forma consciente, nós não fazemos essas perguntas. Vou dar um exemplo. Recentemente eu estava na minha casa, em pleno domingo, jogado lá no sofá, junto com meus filhos, assistindo televisão, aí um colega meu me ligou, o que você está fazendo? Eu falei, estou assistindo um filme com meus filhos. Cara, eu preciso que você me leve lá na rodoviária. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa trágica, né? Ele falou, não, é que a minha esposa saiu, foi no outro evento com o carro, e eu preciso pegar o ônibus, e resolvi ligar para você para me levar na rodoviária. Aí eu falei assim, não. Ele falou, mas como assim não? Eu falei, não vou te levar. Chama um Uber. Eu falei, não, mas custa você me levar? Eu falei, custa. E não é a corrida de 15 ou 20 reais, custa o tempo de qualidade que eu estou com os meus filhos, de experiência, interromper uma experiência que eu estou tendo com meus filhos, assistindo um desenho pela 1000ª vez que eles gostam, mas eu não vou sair daqui.
que acontece, para resumir? Ele ficou bravo comigo, ficou umas 2 semanas de biquinho, magoado, e quando passou umas 2 semanas, ele me ligou e falou assim, cara, queria te agradecer. Eu falei, agradecer por quê? Aí ele falou assim, porque você me ensinou uma lição aquele dia. Porque você aprendeu uma coisa que eu tenho, você me ensinou uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que é falar não. Quem aqui de verdade, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas quem aqui de verdade tem dificuldade de falar não, ergue a mão. Você sabia que quando você está falando sim para os outros, você está falando não para você em várias coisas. Toma cuidado, porque quando a gente fala sim demais, é uma palavra que eu não gosto, mas eu vou ter que falar ela. Você está se tornando submisso a pessoas até estranhas. É isso que está acontecendo. Muitas vezes o simples fato de falar assim, esse negócio não é para mim. Não, mas você vai ganhar dinheiro. Mas não é para mim. Esse evento que eu quero participar, não é para mim. Falem não. E pior de tudo, tem muita gente que fala não com culpa. Se você fala não e tem que explicar, está com problema. Você tem que aprender a falar não e falar assim, é não, mas por quê? Porque é não, porque não faz sentido para mim. Então tomem cuidado, porque muitas coisas que vocês estão aceitando na vida de vocês é por falta da habilidade de aprender a falar não. Conseguiram todo mundo responder aí? Então bora lá. Quem já ouviu falar sobre Cronos e Kairos? Não vai ser aula de mitologia, hein? Mas eu preciso falar rapidinho. Cronos é o tempo cronológico, é o tempo que a gente consegue medir. As 24 horas do dia, segundos, minutos, horas, dias, semanas e lá. Kairos é o tempo da experiência, é o tempo da oportunidade. Inclusive, na Bíblia se fala sobre Kairos como sendo o tempo de Deus. É aquele tempo... Fiquei 30 minutos assistindo um filme com o meu filho. São 30 minutos no Cronos, cronometrado. No tempo de experiência, esse tempo tem preço, gente? Esse tempo consegue se repetir? Esse tempo consegue voltar? Você consegue ter a mesma experiência de novo? Quem consegue fazer casou, teve lá uma experiência muito interessante, ou até divertida, né, alguns, mas o mesmo, se você repetir tudo o que você fez no momento que você casou lá atrás, não vai ser igual. Não tem de novo o primeiro beijo. Não tem de novo o primeiro passo do filho. Não tem a primeira descoberta para a mulher que ela está grávida. Isso é o tempo Kairos, é o tempo de qualidade. Para quem não sabe, na mitologia, Cronos, né, que é o tempo cronológico, com medo de uma... Como que eu posso falar? Me fugiu a palavra. Enfim, Cronos, ele era o dono do tempo e ele teve 6 filhos, entre eles Zeus. Zeus teve um dos filhos que é Kairos, junto com uma deusa que chamava Teia, e Kairos era também o mais rápido de todos, ninguém conseguia pegar ele. Por que eu quero dizer isso? De forma bem simples, porque o tempo da experiência, se você acha que o tempo voa, o tempo da experiência, o tempo de um abraço, o tempo de um cheiro que você dá numa pessoa, seja sua mãe, seja seu tio, seja seu avô, seja seu pai, esse tempo não volta. Ele não volta. Quem já sentiu assim, às vezes você vem na sua mente, você já sentiu o cheiro de alguma coisa, mas aquela coisa não está ali. Quem já teve essa experiência? Isso é o nosso cérebro resgatando uma mensagem que ficou lá gravada, lá na sua cabecinha, desse tempo Kairos. Você sentiu o cheiro de flores que nem tem flores onde você está. Tomem cuidado, porque a gente está se robotizando, assim como o Léo mostrou, a gente está se robotizando com inúmeras tecnologias, inclusive com o celular, e a gente está perdendo a nossa humanização. A gente não quer mais apertar as mãos, a gente não quer mais abraçar, a gente não quer mais elogiar, porque parece que ser sensível ou gentil virou sinônimo de fraqueza. É ou não é? Não é. É sinônimo de humanidade. Isso aqui, como eu sou talvez um dos mais jovens entre vocês, né? É um filme da nossa época aí, que é De Volta para o Futuro.
Atemporalidade cerebral. O que é isso, gente? Atemporalidade cerebral significa assim, o seu cérebro não sabe se é passado, presente ou futuro. Simples assim. Quando a gente fala de atemporalidade cerebral, significa que quando você fica com pensamento sobre amanhã, se aquilo vai ou não acontecer, automaticamente o seu cérebro começa a gerar sensações, porque todo mundo é assim, anota isso inclusive, é pensamento, sentimento, ação e resultado. Marca isso. A gente pensa, aí isso transforma um sentimento, vira uma ação e vira um resultado. E o resultado de coisas que nos deixa ansiosos é um resultado muitas vezes negativo. Nós, quando ficamos ansiosos, a gente gera um hormônio chamado cortisol. Alguém sabe o que é cortisol aqui? O cortisol é um hormônio que ele é feito para regular algumas coisas dentro do nosso organismo. Só que em excesso, ele causa inúmeros problemas. Inúmeros problemas. Inclusive problemas motores, de ordem de estômago, enfim, muitas. Então é muito importante a gente entender sobre isso. Então, já que o meu cérebro não sabe sobre se é passado, presente ou futuro, aonde eu tenho que investir o meu tempo? Aonde, gente? No passado, presente ou futuro? O presente, a palavra presente, ela já traz o significado. Simples, não é? Presente é o quê? Presente. Mas por que quando a gente está presente, a gente está com a cabeça em outro lugar? É isso aí. A gente vive a era da ansiedade. As pessoas estão se entupindo de remédio, não tem outra palavra, se entupindo de remédio, se entupindo de informação. O excesso de informação faz com que as pessoas fiquem ansiosas. É tanta opção que você não sabe o que escolher. Parece que tem um cardápio de 1000 opções. Você fala, meu Deus, o que é isso? Então, tomem cuidado, por quê? Porque isso gera ansiedade. Só que, de novo, a ansiedade é o futuro. Lá você não faz gestão sobre isso. Todo mundo, todo dia, recebe isso aqui, 1.440 minutos por dia. Vocês sabiam disso ou não? Aonde vocês estão investindo de vocês? Para agora e anota aí. Desses 1.440, quando acabar lá perto da meia-noite, né, que vai acabar, ele vai zerar e vai começar um saldo de novo. Isso não é acumulativo. De forma bem simples, assim, não precisa ser exata, mas onde você investiu o seu tempo hoje? 2 minutinhos para você marcar. 1 hora eu marquei numa reunião, 2 horas foi no deslocamento, 1 hora foi no telefone, 1 hora foi preenchendo planilha, mais 2 horas respondendo e-mail. Aonde você investiu? 1 hora foi tomando banho, que beleza. Né? É bom? Eu gastei 15 minutos no café da manhã com meu parceiro, no almoço eu comi em pé e na janta eu comi no banheiro. É uma loucura. Então, parem e façam uma conta, porque não existe um banco de tempo. Não existe um banco de tempo. Hoje eu tenho 45 janeiros colecionados. Sou grato por eles. Mas o que eu posso fazer? Eu posso só aproveitar o que me resta. Eu não preciso ficar me penalizando, inclusive, do que eu deixei de fazer. Mas se ela tivesse feito isso? E se eu tivesse feito isso? E se lá naquele emprego eu tivesse feito aquilo? Vai adiantar, gente? A vida é um grande para-brisa, desse tamanho assim. Foca no para-brisa, não foca no retrovisorzinho do passado, não. Se você quiser ir para o passado, olha para o passado como uma pequena biblioteca. Vai lá, procura o livro, acha a página que você queria, pega aquela informação e volta para o presente. Vocês conseguiram anotar aí? Sim ou não, gente? Vocês acham que existe falta de tempo? Sim ou não? Existe falta de tempo? O tempo ele acaba? Não, ele continua. Então não tem falta de tempo, certo? Então quando alguém falar que é falta de tempo, o tempo não acaba, ele continua. O que falta então para a gente? Existe falta de prioridade. Falta de prioridade. Algumas pessoas, inclusive, isso aqui eu deixei de propósito, inclusive, tá? 10 anos é diferente de 1 ano 10 vezes. Que loucura é essa? Algumas pessoas, na nossa vida profissional, a gente estuda, a gente se forma, a gente absorve conhecimento e a gente cata aquilo como uma verdade absoluta e nunca mais se recicla. A gente para de aprender. Eu encontro muitas pessoas falando assim, eu tenho 10 anos de experiência.
E aí eu sempre falo para a pessoa assim, você tem 10 anos de experiência ou você tem 1 ano de experiência repetido 10 anos consecutivos? Tomem cuidado, por quê? Porque quando a gente chega no alto do domínio da nossa função, é onde mora a estagnação. Anota, inclusive, essa frase. Tá? O domínio da função gera estagnação. O momento que você vai ficar mais confortável na sua vida é quando você está vendendo bastante, é quando você está ganhando dinheiro, é quando as coisas estão indo muito bem. Sabe o que você vai fazer? Está tudo bem, nada mais vai dar errado, eu criei um caixa, eu já tenho uma carteira de clientes, você vai estagnar. É assim que o ser humano funciona. Com todo mundo. Eu, você, quem está ali, quem está lá na Indonésia, quem está lá na China, é assim com todo mundo. Tomem cuidado, não parem de aprender. Essa é uma grande sacada, inclusive, para a gente aprender a como gerir o tempo. Alguns vivem isso aqui, ó, uma famosa vida de hamster. Acorda de manhã, come, entra na rodinha, que é o nosso trabalho, dia inteiro, chega de noite, dorme. E no outro dia, de novo. Nossa, já está no meio do ano, eu não fiz nada. Quem já pensou isso aqui esse ano? Sinceridade. Não é que você não fez nada. Talvez você não priorizou as coisas que você deveria priorizar. Sabe o que a gente está priorizando até esse momento do ano de 2025? Sendo bem sincero com vocês, o nosso trabalho. Como ganhar dinheiro, como poder guardar mais dinheiro, é isso que a gente está priorizando. A gente está esquecendo um monte de outras áreas da nossa vida. A gente está esquecendo os nossos relacionamentos, sejam eles com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus filhos, com seus pets. A gente está esquecendo da nossa saúde. Quando eu falo de fazer gestão do tempo, no tempo, eu estou falando de cuidar também da saúde. A gente manda o carro para fazer revisão, não manda? Anota no seu papelzinho quando que foi a última vez que você fez a sua revisão. Seja você homem ou mulher. Quando foi a última vez que você fez a última revisão? E eu estou falando revisão, não é troca de óleo, tá? Beleza? Por quê? Porque você está numa ânsia insana de ganhar dinheiro, de conquistar, de crescer na carreira, que você está investindo todo o seu tempo e só um lugar. E quando a gente água só num lugar, o que vai acontecer com o restante do jardim? Ele vai morrer. Isso é muito importante. Que eu já falei, dominar a função gera estagnação, então tomem cuidado. Se você está no auge agora da sua carreira, tendo sucesso, ganhando dinheiro, feliz, com haters, inclusive, gente falando mal de você, com inveja de você, é nesse momento que você vai estagnar. Eu até brinco, você não vai encontrar ninguém que está ferrado parado, a não ser que seja preguiçoso, tá? Aí é outro caso. Mas você não vai ver ninguém que está precisando de dinheiro parado. Você não vai ver ninguém que precisa vender parado. Você vai ver alguém parado porque está tendo sucesso. A maioria das pessoas elas ficam estagnadas, inclusive nos relacionamentos, porque ela acha que está tudo bem. Quem aqui, de verdade, estava lá para frente, mas eu vou antecipar. Quem aqui, de verdade, tem o seu dia? O seu dia da semana. Esse dia é meu. Um tempo só para você, fazer aquilo que você quiser, mesmo que não seja nada. Quem tem isso? De verdade, ergue a mão. Vale. Mas quem tem aquele tempo que fala assim, cara, eu vou para o meu cantinho fazer o que eu quero na minha. Ó, isso é bom que você falou. O problema não é a instituição casamento. O problema é com quem casou. Tá? Mas, gente, de verdade, quem aqui tem um tempo de qualidade para si? Poucos. Agora escreve aí. É seu esse relatório aí, tá? Esse People Analytics aí, como o pessoal gosta de gourmetizar. Quando que você vai ter um próximo tempo para você? Coloca uma data aí. Escreve assim, eu vou ter um próximo tempo para mim, tal dia. Porque se você não tem um tempo para você, vai ficar pior agora, tá, gente? Eu falei que não era motivacional. Se você tem um parceiro ou uma parceira, quando que você vai ter tempo para ela? Ou quanto você vai ter tempo para ele? Se você tem um pet, às vezes o pet está louco lá no quintal, só esperando que você vá lá passar a mão nele. Quando que foi a última vez que você teve um tempo de qualidade com a pessoa que você ama?
Quando você tirou o seu último Vale Night? Na lua de mel. Está ferrado. Gente, a gente está falando do tempo que a gente investe na nossa vida. O tempo que a gente investe na nossa vida hoje, cegamente, todo mundo está olhando só para o tempo de trabalho. Independente da sua crença ou não, quanto tempo você investe na sua espiritualidade? Quanto tempo? A pessoa tem 3h30 por dia para ficar no Instagram, mas não consegue se conectar consigo, não consegue se conectar com algo lá para cima, não consegue se conectar com ninguém do lado. Isso é falta, de novo, de gestão no tempo. Se estiver doendo, daqui a pouco tem um docinho, tá, gente? Tá bom? Esse livro é um livro que eu indico, se vocês quiserem, é um livro fininho assim para ler, mas é um livro muito interessante que fala sobre a lei de Parkinson. O que esse cara escreveu? Esse cara era um historiador, escritor e administrador. Ele escreveu num jornal uma tirinha falando sobre uma mulher que ela precisava escrever um cartão para a filha. E ela, por ela ter muito tempo para escrever o cartão, ela demorou um dia inteiro para escrever um cartão. O que ele quer? Aí foram estudar sobre isso, e tem vários estudos, inclusive, depois disso, que provam, inclusive, que quanto mais tempo a gente tem para fazer uma tarefa, mais a gente vai demorar. Quer ver que legal? Quem aqui, quando na época da escola, não deixava para fazer a lição bem pertinho do dia da entrega? Quem aqui nunca deixou para estudar perto da prova? Quem nunca aqui deixou de preencher uma planilha ou entregar um relatório para o chefe ou para o gestor bem pertinho da hora de fazer a apresentação? Quanto mais tempo você tem, ou você acha que tem, mais tempo você vai procrastinar, que é o chamado empurrar com a barriga. Então pensa assim, se você tem mais 6 meses, aí 7 meses do ano para bater as suas metas, seja elas, de novo, físicas, financeiras, amorosas, seja lá qual ela for, quanto mais tempo você tiver, maior a probabilidade de você não fazer isso. E não sou eu que estou falando, tá? Existem estudos que comprovam isso. Mais tempo você vai procrastinar, estender o seu trabalho e perder o foco. É isso que vai acontecer. Aquela vontade que você fala assim, nossa, amanhã eu faço, deixa eu ir assistir uma série. Aí a pessoa entra no mundo das séries da Netflix, né? E aí ela sai no outro dia daquele mundo, né? Ela começa no sábado e sai no domingo à noite. E aí a pessoa chega e fala assim, nossa, na segunda-feira, né? Nossa, passou voando o final de semana. Não fiz nada. Na verdade, você fez. Só que não era a sua prioridade. A pessoa não passou 15 minutos com a pessoa que ama, não passou 10 minutos com um pet, mas passou 8 horas assistindo uma série. Eu assisto série também, tá, gente? Mas, de novo, a gente precisa aprender a priorizar as coisas. Aqui o que eu acabei de falar, quanto mais tempo a gente tem disponível, mais a gente vai enrolar. Isso é fato, isso é comprovado, a ciência prova isso. Menos tempo, foca no essencial, ter maior eficiência, evitar distração. Se eu falasse para vocês que vocês têm 15 minutos agora para pensar num projeto e criar uma solução para um problema que eu vou apresentar, e no final eu vou dar 10 mil reais para a equipe que fizer isso, vocês não vão arrumar um jeito que vão construir isso? Por quê? Vou perguntar de novo. Se eu falar que vocês têm 15 minutos para resolver um problema que eu vou apresentar, é 15 minutos, vocês não vão sentar, pensar em alternativas e vão criar uma solução? E por que vocês não pensam dessa mesma maneira quando o assunto é a vida de vocês? Por que vocês não pensam da mesma maneira quando é o relacionamento de vocês? Por quê? Porque a gente está olhando só no quê? Para o bônus, né? O bônus é os 10 mil reais que ele falou. Será que ele vai dar mesmo? Ele deve ter dinheiro, esse cara, né? O Léo chamou ele. Não tem, não. O que acontece? A gente precisa ter propósito. Lembra que eu falei lá atrás? Eu vou falar daqui a pouco de novo. Qual que é a intenção sua aqui? Toda vez que você for começar uma nova coisa, a partir dessa palestra aqui, pergunte, por que eu tenho que fazer isso? O que eu vou ganhar com isso? O que as pessoas que me cercam vão ganhar com isso?
Eu diria que se você fizer só essas 3 perguntas, você vai parar de entrar num monte de roubada. Você vai parar de entrar num monte de coisa. Aquelas visitas sem sentido que você faz, sabe? Seja na casa do cunhado, na casa da sogra, na casa de um amigo que você não vê há muito tempo. Nossa, vi uma pessoa que era do meu amigo de infância. Cara, ele era seu amigo de infância. Sua infância foi há 30 anos atrás. Se desapega, fica no presente. Então, enquanto você não tiver prioridade e intencionalidade nas coisas, você vai continuar sendo uma pessoa extremamente, o quê? Ocupada. E ocupado não é produtivo. As pessoas que passam a maior parte do tempo fazendo muitas coisas, geralmente essas pessoas não têm uma entrega muito boa. E eu não estou falando que elas não são esforçadas, elas são esforçadas. Significa só que a gente está investindo tempo no lugar errado. Se você é melhor você ter 10 clientes que te trazem R$1.000 ou você ter 3 clientes que te trazem 50 mil. Só que nós fazemos o contrário, né? A gente fala assim, eu não quero perder esse pequenininho, ele está comigo há tanto tempo, eu tenho um carinho, parece um ursinho de pelúcia de infância, né, que você não quer desapegar. Gente, desapega. Desapega de pessoas, desapega de coisas, desapega de ambiente. Vocês só vão para outro nível na vida de vocês, e eu não estou falando como especialista que teve sucesso e conquistou tudo, não. Mas depois que eu parei de carregar pessoas comigo, de frequentar ambientes que não faziam sentido para mim, eu consigo chegar na minha casa, colocar meu travesseiro lá, deitar minha cabeça e dormir em paz. Eu consigo falar não para as pessoas sem ter que justificar. Vocês conseguem? Se vocês não conseguem falar não hoje para alguém sem se justificar, você está com um problema. Não importa quem seja a pessoa, se você hoje fala um não e tem que se justificar, você está com um problema, você precisa resolver isso. O problema pode ser de transparência, o problema pode ser de confiança, o problema pode ser de respeito, mas existe um problema que você precisa resolver. Estamos combinados? Bora lá, Yara. Aqui, o que a gente já falou agora há pouco. Chegou perto da prova, o prazo é curtinho, o que você faz? Você vira à noite, você toma um Red Bull com Coca-Cola, com café, mas entrega. Você tem uma dor de barriga, mas entrega, né? É assim que a gente funciona. A gente não precisa trabalhar nesse modelo, gente. Se você trabalhar sempre dessa maneira, você vai trabalhar sempre estressado, sua cabeça vai trabalhar sempre focada em entregar no prazo, e quando a gente só foca em entregar no prazo, a gente esquece da qualidade. A gente esquece da qualidade. Parece aquele bolo feito de qualquer jeito, aquele bolo que sai torto, mas eu entreguei. Toma cuidado com isso. Vamos falar de alguns ladrões do tempo. Está tranquilo até aqui, gente? Que bom que ninguém dormiu, né, Léo? Tá abençoado. Então. Ladrões do tempo. Primeiro, falta de planejamento. Pergunta para vocês, anotem, que dia da sua semana você organiza a sua semana? Que dia da semana você organiza a sua semana? Richard, minha vida é tão louca que eu não tenho como organizar a semana. Não, alguma coisa tem como se organizar, gente. Oh, Deus, abençoa essa família. Que dia que você organiza? Eu organizo no domingo. Por que domingo? É o primeiro dia da semana. A maioria das pessoas fecha o olho e fala, vem segunda, né? E vai. E aí chega... semana toda despreparada, aí passa a terça, passa a quarta, chega a sexta, parece que é uma libertação, né, para o happy hour, né? Inclusive happy hour, hora feliz. Se a hora feliz é só a hora que você sai do trabalho também, pensa nisso. Porque se só a hora que você sai do trabalho é a hora feliz, o restante da hora é hora... Então toma cuidado com isso. Toma cuidado, porque se você fala assim, eu não vejo a hora de chegar sexta-feira por causa do happy hour. Lembra que happy hour é hora feliz. Então quer dizer que o restante da semana foi infeliz? Reflitam. Falta de priorização. O que é prioridade hoje na sua vida? Anota aí. 3 coisas que são prioridades. É bem fácil, gente. 3 coisas. O que é prioridade na sua vida hoje? Eu não sei. Na sua, na minha eu sei. A minha prioridade, de novo, respeita a prioridade de qualquer um, é Deus, eu, minha família, meus pets, meus amigos. E depois vem o resto.
Essa é a minha prioridade. Por quê? Porque eu sabendo quais são as minhas prioridades, eu tendo uma hierarquia, eu estou configurando o meu cérebro a respeitar isso. Eu não entro em nenhuma roubada mais antes de validar isso. Vou lá palestrar lá no Conectem. Eu desço minha linha de prioridades. Atendi elas? Eu vou. Confirmado, Léo, vou estar lá. Por quê? Porque eu não teria nenhuma dificuldade para ele falar, cara, dia 20 não vai dar. Por quê? Porque não vai dar. Eu não ia justificar para ele, eu só falaria que não ia dar. E ele ia entender. Toma cuidado também que se você tem que ficar justificando sempre aquela relação que você tem com a outra pessoa, não é uma relação de tanta confiança. Tá? Porque se você tem que ficar explicando para uma outra pessoa o porquê que você não quer ir, o porquê que você não quer fazer, será que essa pessoa confia tanto em você que ela não aceita a sua palavra e você tem que ficar toda vez justificando? É estranho, não é? Multitarefa. Vocês sabiam que a gente não foi feito para ser multitarefa? Toda vez que a gente tenta ser multitarefa, o que é multitarefa? Eu vou mandar e-mail, eu vou preencher uma planilha, eu vou atender o telefone, eu vou fritar um ovo, vou fazer tudo isso ao mesmo tempo. Quando você tenta, você pode até conseguir fazer algumas coisas ao mesmo tempo, só que elas não vão sair na qualidade que elas sairiam se você tivesse focado fazendo uma única coisa. Quem já entregou um trabalho, e agora desculpa o latim que eu vou usar, é em latim essa palavra, uma bosta, e depois falou assim, ai, se eu tivesse mais tempo. Quem já fez isso? Eu já fiz. Não é que você teria que ter mais tempo, você teria que ter prioridade. Você quis fazer 60 coisas ao mesmo tempo, e as 60 coisas ao mesmo tempo não dá certo. Lembra de novo, café da manhã é café da manhã. Almoço é almoço. Não é almoço, e-mail, celular, manda proposta, preenche planilha. Toma cuidado. Senão a gente acaba virando o pato, né? Que quer fazer tudo, mas não faz nada. É isso que acontece com a gente. Interrupções. Quem sabe aqui quanto tempo, em média, que o nosso cérebro demora para voltar para o estado de concentração anterior quando a gente é interrompido? Alguém sabe? Quer chutar? 20 minutos. Você está lá concentrado, fazendo uma coisa, aí alguém chega lá e fala assim, para tudo que você está fazendo aqui, vem aqui. Aí você fala, oh, meu Deus do céu, aí você para. Aí vai lá, fala, meu chefe, eu queria saber, o que você quer, esse ou esse? Né? A hora que ele voltar, para se concentrar naquilo, seja lá o que você estava fazendo, preenchendo uma planilha, fazendo uma análise de um relatório, o que vai acontecer? Vai demorar o seu estado de concentração minimamente 20 minutos. Vocês sabiam disso? Então, ser interrompido diversas vezes no dia, sabe o que faz? Com que você fique improdutivo. Toma cuidado com isso. Reuniões improdutivas. Quem é que participa de muita reunião em empresa? Ou já participou? Vocês sabiam que é uma média. As empresas elas perdem pelo menos 31 horas do mês em reuniões. Vocês sabiam disso? 31 horas. 50% dessas reuniões são totalmente improdutivas. Totalmente. 50% delas não deveriam acontecer. Não tem pauta, não tem objetivo, vira bate-papo, fala de qualquer outro assunto menos daquilo que importa. O que eu quero dizer com isso? De novo, alguém te convida para uma reunião. O que a gente vai falar lá? Qual que é a pauta dessa reunião? Quanto tempo ela vai durar? Ao final dessa reunião, o que precisa sair de lá? Todo mundo que está nessa lista realmente tem que estar lá? Outra coisa, eu preciso estar lá? Eu não posso mandar uma outra pessoa me representar? Ou uma outra pessoa do meu setor? Eu já trabalhei numa empresa e eu já computei isso, fiz uma conta, até estava falando com alguém aqui antes, e eu computei, eu passava 46 horas do meu mês em reunião. Eu marquei. Sabe quantas reuniões eram produtivas? Talvez umas 2 por mês. O resto era o quê? Bate-papo, porque o chefe gostava de ficar conversando. Gostava de falar de tudo, menos do que importava. E você, como subordinado, para você não se tornar um insubordinado, você acabava indo. Nessa época eu ainda não sabia falar não, né? Eu queria garantir o meu emprego. Mas aí eu fui aprendendo. Qual a agenda de hoje? Reuniões. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado. Falta de pausa. Vocês sabiam que vocês têm que parar em algum momento do dia?
Quem consegue sair daqui de Assis e ir até Belém do Pará sem parar? Talvez alguém. Tá, eu vou. Mas você está colocando em risco a sua saúde, o carro que você está dirigindo, não importa qual seja a marca. Você precisa ter pausas durante o dia. Pausas para alongar, pausas para se hidratar, pausas para o seu cérebro se oxigenar. Vocês sabiam disso? Não, né? Não somos máquinas. Durante o dia de vocês, coloquem pausas. E aí eu estou falando pausa para você descansar. Não é pausa para parar e pegar o celular, gente. Isso não é pausa. Aí eu dei uma paradinha no trampo lá, fiquei lá uns 15 minutos no Instagram. Respirei. Nossa, pura dopamina barata. Arrasta para cima, arrasta para cima. Isso não funciona, gente. Quando falar parar, é parar, conversar com alguém, contar uma piada, falar de um assunto aleatório. Tira o eletrônico nesse momento. Ok? Excesso de informação. Tem uma palavra estranha que eu vou falar agora que chama infoxicação. Olha que nome feio, né? Infoxicação. É a intoxicação pelo excesso de informação. Todos nós aqui estamos intoxicados de informação. Todo santo dia você quer acompanhar a velocidade do mundo. Todo dia sai uma IA nova, você quer aprender uma IA nova. Todo dia sai um sistema novo, você quer aprender um sistema novo. A gente tem que tomar cuidado com isso, gente. A gente está perdendo o foco pelo excesso de informação. Tomem cuidado com isso também. Olha aqui o que acontece com a sua vida. Se você tem falta de gestão no tempo, você vai procrastinar, ou seja, você vai enrolar e não vai fazer. Se você tem falta de gestão da imaginação, você vai ficar preocupado demais. As 169 abas que você abre lá na sua cabeça, lá, toma cuidado com isso. E se você tem falta de gestão das emoções, você vai viver uma vida estressado. Agora imagina um combo disso aqui, tudo junto. É legal? É ou não é, gente? É legal ou não? Mas a gente faz isso todo dia. Só que, de novo, a gente vai falar, o tempo voa, eu não tive tempo. Não é que você não teve tempo, você não priorizou. Eu não quero que você saia daqui um especialista em gestão do tempo, até porque não dá tempo da gente fazer tudo isso, mas eu quero que você entenda que o seu tempo é uma moeda que você tem que ter muito cuidado com o que você está trocando. Todos nós, sem exceção, sabe o que quando a gente trabalha e presta um serviço, sabe o que a gente está fazendo? Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas vai ouvir. A gente está vendendo o nosso tempo de vida. Aí a pergunta que é, o que eu faço? Por quanto que você vende uma hora sua de vida hoje? Se eu quisesse comprar uma hora sua de vida hoje, quanto custa? Se eu quisesse ficar uma hora conversando com você agora, e eu te pagasse essa uma hora, você sabe qual que é o seu valor de uma hora? Reflitam sobre isso. Por quê? Porque esse tempo não volta. Tomem cuidado com isso. Aqui eu já falei um pouquinho, né? Quem vive no passado é museu, quem vive no futuro é sonhador e quem vive no presente é sábio. Será que eu sou produtivo? A gente vai fazer uma dinâmica aqui. Aqui são números, tá, gente? Depois eu vou compartilhar todo esse material com vocês. Vocês querem que eu mande esses slides para vocês, sim ou não? Ah, mas só metade falou sim ou não? Ah, bom, pensei que vocês estavam... Isso aqui são números, vai, ó, 20%, 20% ali de e-mails reduzem as atividades essenciais, ou seja, a gente passa 20% do nosso tempo respondendo e-mail, 50% em reuniões improdutivas, 31 horas em gasto em reuniões, 37% hoje, problema de saúde mental, estressado, risco de burnout. Burnout, para quem não sabe, é surtar no mais alto nível de estresse. 1h30 o tempo de celular diário hoje, ali para as pessoas, isso no trabalho, tá? E aqui 3h40 o tempo médio no Brasil de uso de redes sociais. Quando a pessoa fala assim, eu não tenho tempo de ler um livro, de verdade, gente, não é que você não quer ler um livro. Ah, eu não gosto de ler livro. De verdade, você passa 3 horas lá no Instagram e não gosta de ler livro, é isso mesmo? Gente, toma cuidado, a gente está perdendo a nossa vida para os eletrônicos. E agora a gente vai falar sobre produtividade, a gente vai fazer uma atividade. E produtividade, guarda isso aqui, gente, não é fardo, é ferramenta, tá? Ser mais produtivo não significa que você tem que trabalhar mais, você tem que ser mais inteligente com o seu tempo, só isso.
Agora vocês têm um papelzinho em cima da mesa de vocês, e agora a gente vai fazer um bingo. E cadê o Léo? O Léo sumiu, cadê ele? Ah, chegou lá meu ajudante. Vamos lá. A gente vai fazer um bingo aqui, é muito simples. Para cada slide que eu for passando ali, ó, se você tiver o que eu mostrar, você vai marcar o número ali. A hora que você preencher na horizontal, na vertical, na transversal, ou até na cartela cheia, você grita bingo aí, é simples. Todo mundo já brincou de bingo na vida, né? Então vamos lá, aqui ó, preencher aqui, na horizontal, na transversal, na diagonal. Preencheu uma, erga a mão, bingo, beleza? E quando fizer a cartela cheia, tem um prêmio surpresa. São simbólicos, só para vocês entenderem. Excesso de trabalho, número 1. Quem tem excesso de trabalho na sua vida hoje e tiver o número 1 na cartela, marca aí. Ó. Hoje eu tenho excesso de trabalho, eu trabalho demais, trabalho 8 horas, 10 horas, levo serviço para casa. Excesso de trabalho, gente. Quem tem excesso de trabalho aí, marca o número 1 aí. Simples assim. O que é excesso de trabalho, Richard? Eu estou levando o trabalho para casa, eu levo pensamentos para casa, eu levo coisas para minha casa, eu troco os e-mails. Todo mundo tem o papelzinho do bingo aí? Todo mundo? Beleza. Falta de foco. Quem tem falta de foco? Falta de foco é assim, eu estou fazendo uma coisa, daqui a pouco, opa, vi uma borboleta, vou embora. Isso é falta de foco. Opa, tocou a notificação do celular. Meu Deus, não acredito. 2 horas depois, ela sai do celular. Isso é falta de foco. Quem tem falta de foco, marca aí na sua cartelinha, número 2. Ainda não dá para bater, hein, gente? Calma aí, respira. Pode passar. Quem tem culpa diária, o que é culpa diária? Chega no final do dia e fala assim, meu Deus, trabalhei, estou exaurido, estou cansado, estou acabado, só quero tomar um banho. Mas eu não fiz nada. O meu dia hoje, eu não fiz nada. Isso é culpa diária. Marca aí se você tiver no 3 aí. Recusa a delegar. O que é recusa a delegar? Esse trabalho só eu sei fazer. Eu sou tão bom que se eu fosse passar para uma outra pessoa, ela nunca faria como eu faço. Só eu, durante 30 anos dessa empresa, dessa indústria vital, só eu sei fazer. Oh, meu Deus. Dificuldade em desligar-se. Quem já acordou do nada assim, falou assim, meu Deus, esqueci de mandar um e-mail. Gente, aquela proposta, você mandou? Não, nossa, eu também não. Tá? Alguém aí já fechou? Já fechou? Já temos um ali, dá um prêmio para ele ali. Ó. Quem bateu aí, erga a mão aí que a gente vai distribuir o prêmio. Vamos lá, erga a mão, quem bateu lá. Ó. Os ajudantes aí, são mais de 150 ajudantes aqui fazendo essa cobertura. Vamos lá, só erguer a mão. Pode passar, Yara. Resistência em férias e folgas. O que é isso, resistência em férias e folgas? Não, eu não preciso de férias não, eu estou bem. Sabe aquele cara que acha que é o super-herói? Sabe aquele cara que acha o super-herói, que ele não precisa de férias? Não, pode deixar, minhas férias você pode colocar lá para o fim do ano, no final do ano, não tem problema não. E quando ele sai de férias, ele fala assim, colocou o notebook na mala? Pode esquecer os filhos, o notebook não pode esquecer, nem o celular. Aonde a gente vai, tem sinal? Ó, tem mais gente batendo lá, e meu Deus do céu, estou ficando preocupado. Perfeccionismo exagerado. Meu Deus do céu. Tem gente que só de olhar o que está escrito aqui, está coçando, gente. Tem gente que está querendo levantar para corrigir isso aqui, não tem? Toma cuidado. Controle excessivo. Quem tem equipe aqui, geralmente é gestor, ou até mesmo é líder dentro de casa, quer saber de tudo. Quer saber de tudo. O que aconteceu, que hora que aconteceu, para onde vai, que hora que vem, quanto pagou, quanto custou, quanto veio de troco, que hora que vai entregar, que hora que não vai entregar. Se você tem esse tipo de perfil aqui, ó, controle excessivo, toma cuidado, porque o controle excessivo vem de uma origem, que é a falta de confiança. Você ainda não confia plenamente nas pessoas. Isso não significa que você é ruim, não, tá? Significa só que você não confia plenamente que aquela pessoa ainda é capaz de fazer aquilo na qualidade, no tempo ou no custo que você espera. Só isso. Mas toma cuidado. Incapacidade de dizer não. Ó, tem mais um premiado aqui. Meu Deus, eu devia ter comprado um saco desse negócio aí. Meu Deus. Quem tem capacidade de dizer não aqui? Nossa Senhora.
Buscas constante por reconhecimento. O que é isso? Nossa, fiz aquele negócio lá, deu tanto trabalho, fiz no final de semana, nenhum obrigado meu chefe fez. Nossa, fiz o bolo que ela adora. Nem falou nada. Nossa, comprei a camisa que ele queria, do time que ele queria, da cor que ele queria, do tamanho que ele queria. O infeliz nem para agradecer. Isso é busca constante por reconhecimento. Quem tem isso? Marca aí. Negligenciar outras áreas da vida. De novo, eu falei lá no começo que a gente prioriza as áreas da vida. Quem já completou a cartela, ergue as duas mãos. Quem completar a cartela, ergue as duas mãos, que não vai ganhar só um bombom, vai ganhar uma caixa inteira. O que é negligenciar outras áreas da vida? Gente, você só pensa no seu trabalho, você esquece os seus relacionamentos, você esquece a área financeira, você esquece um monte de outras coisas. A maioria de nós faz isso. E desconsiderar sua saúde. Eu falei agora há pouco aqui. Já temos um vencedor de cartela cheia aqui. Eu não queria que tivesse um vencedor. Hein? Esse é o único bingo que eu queria que ninguém ganhasse. Eu falei agora há pouco para vocês, gente. Vocês fazem... Quem aqui tem carro? Quem tem carro aqui? A maioria aqui deve ter feito revisão já esse ano no carro, né? Mas a revisão de saúde provavelmente não está fazendo. Chegamos ao nosso fim do nosso bingo. Quem aqui ficou sem preencher nenhuma linha? Nenhuma linha cheia. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns. Agora, quem aqui preencheu mais de uma linha inteira, ergue a mão. Quem agora preencheu a cartela inteira? Temos alguns. Eu trouxe essa dinâmica, gente, para a gente descontrair um pouco e quebrar também, né, as pancadas que eu já dei em vocês também, né, senão eu não saio daqui inteiro hoje. Para que vocês pensem o seguinte, esse é o tipo de bingo que eu gostaria que ninguém aqui pudesse ganhar. Mas qual que é a mensagem? Parem um tempo de qualidade para refletir onde vocês estão colocando o tempo de vocês. O bingo foi para a gente se divertir, mas no dia a dia não é divertido. Você gastar o seu tempo com pessoas que não valem a pena não é divertido. Você estar em ambientes onde o seu tempo não é valorizado também não é divertido. Toma cuidado, porque aquilo que a gente normaliza vira regra. Escreve isso. O que a gente normaliza vira regra. Eu falei isso para você, inclusive, né, Léo? Toma cuidado, porque tudo aquilo que a gente normaliza, em pouco tempo na tua vida, virou regra. Então faz o contrário, começa a falar não de forma inteligente. Não precisa sair dando coice em todo mundo também. Mas fala um não. Não, eu não quero. Não, eu não posso. Por quê? Não vou. Mas eu quero que você justifique. Eu não preciso justificar, eu só não vou. Tá? É difícil? É. No começo é. Por quê? Porque até então você teve uma relação de submissão com outra pessoa. Você está querendo romper isso. É fácil? Não. É fácil você perder um vício? Só que você está viciado nisso. Você está viciado em falar sim para os outros. Toma cuidado. Dói, né? Mas é para doer mesmo. E agora eu vou falar de algumas ferramentas, até porque eu acho que o meu tempo já foi embora, né? Mas vou terminar. Primeiro de tudo, gente, ferramentas bem simples. Façam perguntas. Quando alguém falar para você, estou te convidando para tal coisa, faz esse serviço para mim. Façam perguntas. E perguntas abertas, que são perguntas investigativas. Se não tiver intenção, não tiver um propósito, tomem cuidado. Na vida, tudo tem ônus e bônus. Tá? Tudo tem ônus e bônus. Se não souberem fazer perguntas, você vai entrar... Você entra dentro de um ônibus na rodoviária que não tem destino, mas todo dia você entra dentro de uma reunião que você não sabe o que vai acontecer. Todo dia você entra dentro de alguma conversa que não deveria estar lá. Toma cuidado com isso. Na dúvida, faz essa pergunta na sua cabeça. O que um sábio faria em meu lugar? Se você tiver o tempinho de perguntar isso aqui, você não vai entrar numa roubada. Diga não sem pedir desculpa. Só fala não e vai. Mas e se eu apanhar? Na outra vez talvez apanhe menos.
tá? Mas começa. Isso é muito importante. O não bendito gera maturidade para todo mundo. Isso é muito importante, gente. Aonde eu tenho que dividir meu tempo? Hoje, basicamente, a gente anda assim, né? Deveria, né? 70% naquilo que é importante, 20% naquilo que é urgente e 10% no que é circunstancial, ou seja, aquilo de baixo valor. Só que a gente vive no urgente, foge do que é importante e muitas vezes até vive aqui no que é circunstancial, ou seja, Instagram, rede social, está aqui. Toma cuidado com isso. Depois eu vou deixar umas dicas de livro para vocês também. Regra do 2 minutos. Alguém sabe o que é isso? Coisas bem simples. Escrever um cartão em menos de 2 minutos. Escrever um e-mail, menos de 2 minutos. Fazer uma ligação, menos de 2 minutos. A maioria das coisas que a gente precisa resolver, que vão virar depois urgente, a gente poderia ter resolvido com isso. Isso vai virar uma bola de neve lá na frente. Coisas pequenas, resolve rápido. Ah, preciso ligar para um cliente, liga para o cliente. Preciso mandar um e-mail para o cliente, manda um e-mail para o cliente. Rapidinho. Por quê? Porque senão lá no final do dia você fala assim, meu Deus, esqueci de mandar um e-mail para o cliente. Pronto, acabou. Aí aquele negócio já se embola com outro trabalho, com outra atividade, atrasou tudo. Metas SMART, vocês já devem ter escutado esse termo. Não existe meta se não for específica. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Quanto de dinheiro? Se eu te der R$1 é dinheiro, não é? Ah, eu quero emagrecer. Quantos quilos? Beleza? Mensurável, tem que ser medido, tem que dar para medir. Quem trabalha sem medição, trabalha vendado. Quem não tem indicador na vida, trabalha vendado. Para tudo que você vai fazer, você tem um cliente. Se você faz uma atividade para o seu filho, naquele momento ele é seu cliente. Se você faz alguma coisa para o seu parceiro ou para a sua parceira, naquele momento ele é o seu cliente. Então, tem um nível de satisfação do cliente que você tem que atender, não tem? Então, a gente precisa ser específico, mensurável, atingível. Tome cuidado com as metas que a gente coloca. Ah, eu quero 1 milhão até semana que vem. Dá? Talvez dê. Mas talvez a cobrança seja tão grande, tão insana, que você se cobre tanto. Relevante. O que é relevante? Precisa valer a pena. Tem que ser sentido para a tua vida. E principalmente temporal. O que é isso? Tem que ter tempo. Início, meio, fim. Quando começa, quando termina. Todo tipo de meta que você for definir na sua vida, se não tiver isso aqui, para e revisa. Matriz de priorização, de novo. Esse material depois eu vou compartilhar todo ele com vocês, tá? Isso aqui é bem simples, tá, gente? Alguém já ouviu matriz de Eisenhower? Já ouviu esse termo aqui? Estranho, né? Basicamente, é uma ferramenta para você priorizar atividades, sejam da sua vida pessoal ou profissional. Se você preencher isso aqui, você tirar uma meia hora no domingo para planejar a sua semana, eu diria que você consegue facilmente diminuir muito tempo improdutivo na sua semana. Só que a gente faz isso? Não, a gente fala, bem-vindo segunda. É assim, né? Toma cuidado com isso. Bloqueio de tempo. O que é bloqueio de tempo? Quem aqui durante o dia, eu sei que cada um aqui é de um nicho, gente. Tem gente que tem salão, tem gente que vende carro, enfim, tem. Mas durante o seu dia você tem que ter uma reserva de tempo ali que você vai travar e não vai negociar com ninguém para você fazer aquilo que faz mais sentido para o teu negócio. Quem faz isso? Se alguém quiser, depois eu posso mostrar no meu celular. Tem horários dentro do meu calendário que eu não negocio com ninguém. Quais são eles? O horário da manhã, o horário do almoço e o horário da janta. Por quê? Porque eu quero tomar café com a minha família, eu quero almoçar com a minha família, eu vou jantar com a minha família. Salvo se for algo muito excepcional, aí eu troco. E ainda quando eu troco, eu faço uma troca com eles e eu abono eles por causa daquela troca que eu fiz. Parece uma moeda de troca, mas é assim. Por quê? Porque eles valorizam o meu tempo, respeitam o meu tempo e eu tenho que respeitar o deles. Então, bloqueie o tempo de vocês. Por quê? Porque é aquele momento que você fala assim, nesse momento eu estou fazendo algo que faz sentido para mim. Técnica do Pomodoro, vocês já devem ter ouvido, trabalha 25 minutos e descansa 5 minutos. Serve para todos nichos, para todas funções? Não. Mas tomem cuidado, porque lembra lá atrás que eu falei de ter pausa? Não precisa ser 25, opa, deu 25, para e fica lá, 5 minutos, 1, 2, 3, não, não é assim. Às vezes você trabalha 1 hora e 20, mas você precisa de uns 10 minutinhos lá para dar uma refrigerada, para dar uma respirada. Você precisa fazer pausa, é muito importante. Quem que faz isso aqui? Ó? Retrospectiva individual. O que é uma retrospectiva individual? Alguém sabe? Eu vi um aqui erguendo a mão já. Quem no final da semana, a maioria que deve trabalhar até sexta ou até sábado? Quem trabalha até sexta, que ergue a mão? Até sábado? A maioria é sábado. Quem, por exemplo, pode ser até no domingo, pega e olha para a sua semana e fala assim, o que eu fiz de bom?
O que eu posso melhorar? E o que eu não devo repetir? Anota aí, gente. O que eu fiz de bom? Mantém. O que eu preciso de melhorar? Faz ajuste. E o que eu não posso repetir? Descarta. Eu fui num lugar lá que eu nunca deveria ter ido. Eu entrei em negociação com um cara que eu nunca deveria. Cara, você já aprendeu, isso você não deve fazer mais. Só que se você não fizer essas retrospectivas, de novo, aquilo que você normaliza, vira hábito. Você vai fazer isso toda semana e toda semana. E agora eu quero que você faça isso para a gente fechar o dia de hoje. Lista de decisões. Eu quero que você escreva aí 3 decisões que fazem sentido para a tua vida, seja ela pessoal ou profissional, que você vai tomar a partir de hoje. Que faz sentido para você. Lista de decisões. Anota 3 aí. Pode passar também, Ara, por favor. Nessa mesma lista, embaixo, você vai colocar assim, lista de vícios. O que é lista de vícios? Você vai anotar 3 coisas aí que você considera que são vícios ruins que você tem, lugares que você frequenta, coisas que não fazem sentido, que você tem que tirar isso urgente da sua vida. E o urgente não é semana que vem, tá, gente? É o mais breve possível. E aí você vai, dentro dessa lista que você fez, você já pode marcar aí o que você vai pausar, o que você vai cancelar e o que você vai iniciar. Geralmente a gente é muito bom em fazer listas, né? Lista de sonhos, lista de começo do ano, né? Promessas do fim do ano, tem de tudo. Mas o que você vai pausar, o que você vai cancelar e o que você vai continuar? Eu sei que é muita coisa para a gente fazer, é vida, é dinheiro, é trabalho, é um monte de coisa, mas eu sei que se vocês aprenderam alguma coisa que hoje vocês colocarem em prática, eu tenho certeza que o dia de amanhã vai ser um pouquinho melhor que o de hoje. E eu tenho certeza que o depois de amanhã vai ser melhor que amanhã. A gente não vai sair daqui pronto para fazer a melhor gestão no tempo possível, mas o que eu fiz aqui hoje, eu quero que vocês entendam, que quem é dono do tempo da vida de vocês, é vocês. O tempo de vida que vocês estão dando para pessoas, coisas e ambientes, é vocês que determinam. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês querem continuar investindo o tempo de vocês, onde vocês continuam investindo hoje, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Essa pergunta é muito individual. Umas pessoas vão falar sim, outras vão falar não. Então, tomem cuidado com o que eu acabei de falar com vocês também. Eu estou induzindo vocês a responderem aquilo que eu desejo. Só que o que eu desejo não é a mesma coisa que você deseja. Tomem cuidado com isso. Isso aqui não vai acontecer, esse negócio de... É coach, tá? A galera fala assim, a vida tem que ser equilibrada. A vida não é linear, gente. A vida é desequilíbrio, volta, sobe, desce. O que a gente precisa ter consciência e saber conciliar as coisas. Ora trabalho menos, ora descanso mais. É assim que precisa funcionar. Alguns livros aí, depois eu vou mandar o material para vocês, mas são livros que vale muito a pena vocês lerem sobre gestão do tempo. Aquele primeiro livro lá, inclusive, é maravilhoso. Ele está fazendo com que eu me distancie de todo e qualquer tipo de distração da minha vida. É o livro que está me salvando? Não, é as minhas decisões que eu estou tomando. Tá? O livro é só um norte, só um guia, só um mapa. Mas vale muito a pena a leitura, quem gosta de ler. E quem tem tempo para ler. Tá? E essa frase eu termino aqui com uma frase muito bonita do Rubem Alves, que está aqui: o tempo pode ser medido com a batida de um relógio ou pode ser medido com as batidas do coração. De novo, eu estou falando do tempo, Cronos, e o tempo, Kairos. O tempo que pode ser medido e o tempo da experiência. Para a gente terminar, e vamos fechar, vou pedir, não é dancinha, tá? Prometo. Vou só pedir para vocês levantarem, por favor. Agora vocês alongam, e daqui a pouco todo mundo já vai comer. O Léo já está quase me jogando uma pedra lá, respira, vai dar tudo certo. Galera, não vai ser nada dolorido. O que eu vou pedir para vocês fazerem agora, tá? Só vou pedir para vocês tomarem cuidado para não acertar um amiguinho do lado, tá? Vou pedir para todo mundo esticar a mão assim para cima, beleza? Simples assim. E agora, não precisa fechar o olho ainda, tá? E agora eu vou pedir para vocês fecharem o olho e girarem entre vocês aí. E eu quero que vocês parem aonde vocês estiverem achando que é o norte. Façam isso de olho fechado. A hora que você achar que é o norte, aqui fica o norte. Você para.
Beleza, pode abrir o olho agora. Agora olha para o amiguinho aí do lado, vê se ele está apontando para o mesmo norte que você. Palmas aí para vocês pela atividade, podem sentar. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Cada um aqui é um ser humano, cada um aqui é um indivíduo, cada um aqui não vai resolver suas coisas num passe de mágica, com um gênio, e tomem muito cuidado. Cada um aqui carrega consigo uma bússola, cada um carrega consigo o seu GPS. O que faz sentido para um não faz sentido para o outro. Cada um aqui tem um norte. Tomem cuidado com os nortes que as pessoas estão dando na vida de vocês. Quem determina o norte da sua vida é você. Quem determina o norte do seu tempo é você. Muito obrigado pelo tempo de vida que vocês dedicaram aqui comigo hoje. Muito obrigado, Léo, pela oportunidade. Que vocês possam sair daqui um pouquinho melhores e aprenderem um pouquinho mais sobre como valorizar o tempo de vocês e da vida das pessoas que vocês tanto amam. Muito obrigado, gente. Na verdade, se vocês quiserem, eu vou ficar muito grato. Se vocês quiserem responder, não vai demorar 1 minuto. E é só esse tempo, tá? Vocês responderem a avaliação do evento, eu fico muito grato, tá? Inclusive, vou pedir para vocês serem bastante sinceros, podem responder o que quiserem lá. Agradeço imensamente se vocês puderem fazer isso. Quem quiser entrar em contato comigo, depois pode me chamar pelas redes sociais, que vai ter o QR Code lá em cima, tá? Ou verdade... Estava esquecendo de um negócio, cara. Vou ter que voltar. Nossa, obrigado, Laerte. Galera, eu preciso fazer um negócio agora com vocês, é bem combinado, beleza? Agora é a vez de vocês. Tá, senta aí. O que eu vou fazer, galera? Eu vou falar para vocês que eu estou aqui no Conectem, vim fazer uma palestra aqui hoje, mas que o pessoal hoje aqui estava meio triste, meio desmotivado. E a hora que eu virar o celular para o lado de vocês, vocês façam o máximo de barulho que vocês puderem, sem quebrar nada, sem bater no amiguinho, sem jogar nada para cima. Pode ser? Então, beleza. Então, vamos lá. Fala, pessoal. Hoje eu estou aqui em Assis, palestrando no Conectem. Vim aqui falar sobre gestão no tempo. Só que cheguei aqui, o pessoal estava meio desmotivado, meio triste. O pessoal acho que não deve ter gostado muito da palestra, não. Mas eu vou ter que mostrar eles para vocês. Dá uma olhada nisso, gente. Valeu, Conectem Assis.